poderíamos adiar o fim do mundo? Ailton Krenak responde em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da Companhia das Letras. Na realidade, para Krenak, o mundo acabou várias vezes. Para os povos originários, que viram o colonizador europeu pousar em suas terras, o mundo já tinha começado a acabar. Os indígenas conseguiram adiar o apocalipse parcialmente resistindo por meio da manutenção da subjetividade, defendendo as várias identidades e cosmogonias, levantando barreiras contra uma homogeneização cultural imposta às humanidades parciais, caiçaras, indígenas, quilombolas e aborígenes, ou subhumanidades como os europeus conceituavam. Com certeza, não será possível adiar o fim do mundo sendo esses seres soltos num cosmo vazio de sentido e desresponsabilizado de uma ética que possa ser compartilhada, como diz Krenak no livro. Como ele reforça em outra parte, nossas crianças são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada que um consumidor. São aduladas até o ponto de ficarem imbecis, babando. A crítica é direcionada a esse mundo coisificado e estúpido de um consumo irrefletido e vazio, que se contrapõe à imagem da Terra como organismo vivo, que o livro sempre nos lembra. O Estilo da Letra, em seu 14º episódio, nesta versão Pocket, vai discutir com vocês essas ideias para adiar o fim do mundo, se é que alguém quer adiar isso de verdade. Ailton Krenak nasceu em 1958 em Minas Gerais, na região do Rio Doce. Formou-se jornalista e na década de 1980 passou a se dedicar ao movimento indígena. Em 1986, participou da Assembleia Nacional Constituinte, sendo deputado constituinte por emenda popular. Protagonizou uma cena marcante quando subiu na tribuna e, durante seu discurso, pintou seu rosto de preto com tinta de genipapo como forma de protesto contra os retrocessos dos direitos dos indígenas. Participou da fundação de várias organizações de defesa dos povos originários, como a Aliança dos Povos da Floresta e das pautas ambientais. Tem sido uma das vozes mais importantes no pensamento indígena brasileiro, por meio de palestras em universidades e o lançamento de vários livros, como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E, além disso, é imortal da Academia Brasileira de Letras. André Lopes, de acordo com o nosso tema aqui do livro que nós vamos discutir, o fim do mundo é inadiável? Júlio, antes do mundo acabar, eu queria falar com os nossos ouvintes que nós temos surpresa chegando. Nós estamos numa campanha para alcançar os 500 inscritos. Então eu quero pedir para os ouvintes entrarem junto com a gente na campanha, compartilharem com os amigos, pedirem para se inscrever. E a gente vai fazer um concurso. No próximo episódio a gente vai falar como vai ser esse concurso para os nossos ouvintes que merecem muito. E André, vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem, em vez de quantidade, nós temos qualidade. As pessoas que nos seguem são as melhores pessoas. Sim, são as melhores, as mais inteligentes, as mais estilosas, elas são tudo. Eu acho que o fim do mundo, ele é inadiável a depender do que a gente entender por mundo. Lendo o livro, o Krenak ele fala, em vários momentos do livro, ele cita essa questão da lógica ocidental e de uma lógica dos povos originários. E você comparando a visão que os povos originários têm da Terra como um organismo vivo, é completamente diferente da nossa visão. Nossa visão é do mundo como um recurso, né, André? Do mundo como recurso para produzir mercadorias muitas vezes desnecessárias. E como você bem disse, o Krenak ele mostra que existe uma certa racionalidade e pessoas que
fazem parte dessa racionalidade, que é a racionalidade ocidental capitalista, é que são consideradas humanas. Se você não estiver encaixado dentro dessa racionalidade, você é um subtipo, um sub-humano. E quem são as pessoas que são sub-humanas? Justamente os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, pessoas que estão totalmente conectadas com a natureza. Se dependermos aqui dos nossos economistas, André, dos nossos pensadores, eu acho que a gente está lascado, porque, sem fugir muito, a gente está acabando de ver a discussão, estamos observando a discussão sobre a semana de trabalho lá de 6x1, 5x1. Quer dizer, se você analisar todos os efeitos desse consumismo absurdo, né, da degradação do meio ambiente e do próprio resultado dessa lógica do consumismo, da ostentação, você vai observar que nada deu certo nesse modelo. E até as pessoas, elas vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Eu acho que o erro foi pensar que poderia existir uma forma de capitalismo humanizadora, no sentido de pensar no sujeito enquanto um sujeito livre, que pode escolher trabalhar mais ou trabalhar menos, e pensar no capitalismo como algo que seja sustentável, porque o capitalismo jamais vai ser sustentável. Ele pensa sempre a natureza como um recurso. A lógica dos povos originários, de acordo com o Krenak, como ele descreve, é muito interessante. Tem trechos do livro em que ele cita uma indígena que está lá conversando com uma Quer dizer, aos olhos dos ocidentais, dos ditos civilizados, essa é uma atitude sem sentido nenhum. Mas isso tem muito mais sentido. Existe uma diferença, como o próprio Krenak pontua, de você ver a natureza como mãe, né? O Krenak, ele mostra muito isso, né? Que nos povos que são ligados à natureza, a terra é a mãe. O pai é uma ideia ocidental, é uma ideia cristã. Você tem a montanha, que é sua tia, você conversa com a montanha. A montanha diz para o indígena, olha, hoje o dia não vai ser bom, ele não sai de casa. Quando você tem essa relação com a natureza, que é uma relação de pertencimento, é claro que você não vai querer destruir algo que faz parte de você. Inclusive ele cita a questão do Rio Doce, que foi afetada pela mineração e tal, e que, na verdade, aquele rio não é só um recurso. Aquele rio é parte da vida dos Krenak e de todos os que vivem em torno desse rio. A grande questão para esses povos originários é que os rituais e todo o significado antropológico da vida deles são contextualizados com a natureza. Se eles perdem um rio, eles perdem também o sentido ritualístico de viver ali. Se eles perdem o território, eles ficam no vazio. Não há sentido para os povos originários se apartar da natureza. Nós, pelo contrário, cada vez mais nos apartamos da natureza. A gente compra alimento em lata. A gente compra alimento em lata, e detalhe, eu suspeito, né, que tem gerações aí de crianças que não sabem que, por exemplo, os ovos são botados pelas galinhas, que você tem que plantar, né, o tomate nasce de uma planta, e assim sucessivamente. Tem gente que acha que a comida vem numa caixinha e é só abrir a caixinha e você já come. Tem aquele cara do iFood lá que diz que a gente só vai comer iFood. Estamos fodidos, cara. Eu acho que uma das discussões que o Krenak traz, que pra mim foi uma revelação quando eu li o livro, e eu não sei se pra você também, é que ele vai desconstruindo de uma maneira genial, ele vai desconstruindo a ideia de racionalidade. Sim. Né? Essa ideia que vem lá dos gregos, passa pelo iluminismo, e de que nós, ocidentais, temos tanto orgulho. Na verdade, a crítica é uma crítica decolonial. É uma crítica ao colonizador, que desde muito tempo vem invadindo terras alheias, pilhando terras, e aí ele vai impor a racionalidade dele e a cultura dele como a verdade,
O que não pertencer a isso são subcivilizações. Então ele faz... Krenak é um filósofo, é um indígena, um filósofo, pensador. Então ele vai desconstruindo essa ideia de que existe uma racionalidade superior, que seria a racionalidade ocidental, mas, pelo contrário, existem várias outras formas de pensar o mundo e de conviver com a natureza. E, claro, existem formas muito melhores do que a forma ocidental capitalista, que é predatória. Cara, eu acho que essa análise que você acabou de fazer, que o Krenak faz no livro, ela é fundamental, né? Nós deveríamos, deveria ser obrigatório no currículo desses economistas e de gente da elite, de todos os cursos universitários, essa ideia de questionar o que é uma racionalidade, né? Porque essa ideia de que existe uma verdade absoluta incontestável é muito a favor da ideologia dominante de um modelo econômico que nós vivemos, né? Com certeza, porque se a racionalidade burguesa, a racionalidade colonial for contestada, ela acaba perdendo espaço no mundo capitalista, né? O que o capitalismo quer é continuar inventando essas coisinhas legais. O próprio Krenak diz, né? Eles ficam inventando, conversando com o Marcelo Gleiser, o físico. Sim. Poxa, um debate muito legal que eu sugiro que assistam. E o Marcelo Gleiser, poxa, eu adoro esse cara, falando de física. E o Krenak brincou, falou, esses caras ficam brincando de construir navinha espacial para sair da Terra. Mas o nosso único lugar aqui, não dá para fugir, cara. Eu vou dar um spoiler aqui. E o Ayrton Krenak, eu vou dizer uma coisa. O Krenak, ele deu um pau no grande físico. Não, brincadeira, né? Não deu um pau, mas o Krenak, ele mostrou que existe uma alternativa a essa racionalidade, essa visão dita racional, sabe? E tem toda a razão. Essa coisa, você quer criar tecnologias para sair da Terra, quando a nossa vida está totalmente vinculada a esse planeta, sabe? Eu gostaria de mudar um pouco de assunto, mas ainda dentro do livro, para dizer que esse livro ele é fruto de palestras que o Krenak fez em Portugal. É muito interessante porque é um indígena falando com o colonizador, denunciando todas as barbaridades que o colonizador português fez aqui. E por ser uma palestra, a linguagem que o Krenak usa no livro é uma linguagem simples, mas não superficial, porque as questões que ele comenta no livro são muito profundas. Mas, ao mesmo tempo, a impressão é que ele está falando com você aqui na sua frente. Parece que é uma conversa. E, para mim, isso é a marca de uma racionalidade dos povos originários, que são povos que se agrupam na coletividade e que passam o conhecimento pela oralidade. Então, essa é uma racionalidade, uma opção de racionalidade que é passada para nós. André, eu acho que esse trecho é fantástico, porque, primeiro, você tem os portugueses aportando aqui, calando essas vozes dos povos originários, calando os indígenas, calando a possibilidade de expressão, e a palestra do Krenak é a possibilidade dele retomar essa voz, né? Essa luta por essa voz. E essa voz, ela vem de uma forma absolutamente tocante, profunda. Eu acho que esse livro deveria ser obrigatório do ensino fundamental às faculdades. Uma pergunta que eu vou te fazer, André. O que você acha desses termos? O mercado, o fetiche e as subhumanidades. Caiçaras, quilombolas, indígenas e aborígenes. O mercado é uma coisa feroz. Hoje, com a inteligência artificial, com os algoritmos, eu acho que a gente está num momento em que nós não conseguimos nos desvencilhar do consumo. Nós somos objetos
para consumir. O fetiche está aí junto, porque a mercadoria é uma coisa vazia. Você vai comprar, por exemplo, um iPhone. Um iPhone é um objeto qualquer. Todos querem um iPhone, ninguém quer um outro celular. E a subhumanidade é exatamente essa que consegue se apartar desse mercado. É justamente esses caras que são os heróis que conseguem dizer, olha, isso aí que vocês estão vivendo, isso não é bom, isso é ruim, a gente não quer isso, a subhumanidade resiste contra isso. André, o que você está dizendo é que são as subhumanidades que vão salvar o mundo do fim dele. Porque subhumanidade são humanos, seres humanos excluídos por esse sistema, pelo simples fato de dizer assim, eu existo, eu tenho uma cultura e eu não quero que minha cultura seja cooptada por esse sistema. Somos nós, caiçaras, quilombolas, indígenas, aborígenes e tantos... Ontem, na verdade, né, foi o dia da consciência negra. Então, são essas pessoas que resistem para não serem silenciadas, são essas pessoas que resistem para simplesmente existir. Ele fala isso, nós queremos, só pelo fato da gente existir, a gente já incomoda. Eu acho que o André deu uma boa ideia do que ele entende por ideias para adiar o fim do mundo e mudar a minha ideia, né, também. Acho que lendo o livro do Krenak, eu chego à conclusão que nós precisamos ter um outro modelo social que não gere mais subhumanidades e que nós não tenhamos que trocar coisas essenciais por objetos e nem nos coisificarmos nesse processo, que é o que eu diria, sabe? Eu acho que o Krenak também uma mensagem muito importante desse livro a gente precisa entender que nós fazemos parte da natureza, nós não estamos apartados da natureza, nós precisamos voltar para a natureza. Precisamos entender que o rio não é só um recurso, que o mar não é só um recurso. Nós precisamos entender que a natureza é parte integrante do nosso corpo. É um corpo só. Cara, muito mais inteligente do que a IA é a natureza. Eu espero que os nossos ouvintes tenham curtido o nosso comentário sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Acho que sim. E eu acho que ainda dá tempo, se a gente ouvir o Krenak. Sem dúvida. Se a gente ouvir gente como o Krenak, a gente consegue adiar o fim do mundo. Se a gente ficar aí prestando atenção nesses caras da Faria Lima, aí, nesses economistas, nesses caras aí, eu acho que o fim do mundo é inevitável. Essa galera pensa que vai pegar uma nave espacial e vai fugir, Júlio. Sim. Eles pensam isso mesmo? Eles acham que a gente vai exaurir a Terra, vamos matar todo mundo, esses caras aí. Aí a gente pega uma nave espacial e foge, a gente vai colonizar Marte. Não é um negócio meio esquisito? Esses caras nem pensam, né, na verdade, né? Isso é uma coisa tão idiota. Eles ficam, filme de Hollywood. Exatamente. Gente, enquanto o mundo não acaba, não esqueçam de compartilhar, de comentar e de dar o like nos nossos episódios. Estamos com aquela campanha maravilhosa para alcançar os nossos 500 inscritos. Não é isso aí, Júlio? É isso aí. E vamos ouvir todos os episódios antes do fim do mundo, que não vai tardar, cara. Então, em todas as plataformas, em todas, né? No Spotify, YouTube e Amazon Music. Valeu, gente. Valeu. I can't see the end, but we'll see it through.